Nas minhas andanças pelo Brasil, mas principalmente em alguns países da Europa, o pessoal me perguntava muito se eu conhecia um pastor chamado Paulo Canuto. E aquilo foi me deixando curioso. Não conheço. Até tínhamos alguns amigos em comum, mas a gente nunca se viu, nunca se encontrou. Mas eu fui ficando curioso. Finalmente, em novembro de 2013, eu descobri que eu ia falar no mesmo evento que ele. Eu abria a conferência, ele fechava. Eu não ia ficar até o fim. Então, estava na torcida dele estar na abertura e ele estava. No final da reunião que eu tinha pregado, eles prepararam uma janta na igreja mesmo. Hoje já não como à noite, depois do culto. Raramente, vamos falar assim. Mas naquela época era o praxe, e a gente foi comer. A comida era relativamente mais saudável, mas esse cara fez o menor pratinho. De todo mundo estava na sala. Eu, quando vi aquilo, achei que era a chance de me aproximar, quebrar o gelo. Mas, lógico, que eu não queria falar de dieta, de comer pouco. Eu estava com 126 quilos. Mas eu cheguei... Era o assunto que você não queria falar. Mas só para puxar papo, falei para ele, está se cuidando. Mas já ia dar aquela guinada no assunto. Quando eu falei, está se cuidando, ele olha para mim e pergunta, quantos anos você tem? Aí eu pensei, deu ruim, porque quando um cara com mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai te dar sermão, você pode ter certeza disso. Eu falei, deu ruim. Eu tinha 41 na época, hoje estou com 51. E quando eu falei 41, ele falou, não, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos e achei que estava perto dos 40, ele falou assim, eu morri. Ele falou isso, eu falei, pera, você o quê? Ele falou, eu morri. Como assim morreu? O cara está na minha frente, né? Aí ele falou assim, eu tenho o laudo médico da minha morte, apresentou Eva, a esposa dele, falou, ela é minha testemunha, ela que me socorreu. Eu, nessa hora, eu gosto de fazer pergunta. Já conheci alguns que morreram. E eu sempre faço perguntas. Falei, como é que foi esse negócio? Aí ele falou assim, os médicos me reanimaram 5 vezes. Sim. Ele falou, nas primeiras 4 eu voltei. Na quinta eu não voltei. Caramba. Aí eu, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do meu corpo na maca, tudo que aconteceu a partir daquele momento. Ele falou, minha versão bate nos mínimos detalhes com a da minha esposa e do médico. Eu vi o que ele falou, quando tirou minha aliança, entregou para minha esposa, depois de constatar minha morte. Eu vi que horas eram no relógio quando ele assinou o laudo, e está exatamente o horário que eu vi. Aí eu estou ouvindo aquilo tudo assim, impressionado. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, aquela presença não precisa de anúncio. Ele falou, é indescritível o que é aquela glória. Eu sabia que era ele, antes dele falar qualquer coisa. Caramba. E ele falou que não sentia permissão para virar olhar, mas sabia que era o Senhor Jesus. Disse que o Senhor Jesus chegou perto do ouvido dele e falou assim, você é um suicida. Olha aí. A hora que tocou essa frase, eu falei, já sabia para onde ia a conversa. Ele disse que o Senhor falou para ele assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você abortou porque nunca cuidou do seu corpo. Que forte isso.